los ángeles delante de nuestro destino eterno. Y hoy vamos a empezar con el Evangelio de San Lucas. Dijo Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y celebraba todos los días espléndidas fiestas. A su puerta, encubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. Sucedió pues que murió el pobre, y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se interpone un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. Nosotros estamos tratando el último tema que está comprendido en el último artículo del credo, creo en la vida eterna. Y la Iglesia, claro, en el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por San Juan Pablo II, nos explica los puntos de fe, el juicio particular en los números 1021 y 1022. Háblanos del cielo, el número 1023 hasta el 1029. El purgatorio, 1030 hasta 1032. El infierno, 1033 hasta 1037. El juicio final, 1038 hasta 1041. Y la esperanza de los nuevos cielos y de la nueva tierra, 1042 hasta 1050. Es bastante claro que el purgatorio es algo absolutamente distinto del castigo de los condenados. Es una frase que está escrita en el catecismo, en el artículo 1031. Y el purgatorio es temporal, quer decir, o más tardar durará hasta el fin del mundo. Y dentro de la mensaje de Fátima, en el diálogo de 13 de mayo, confirma esta realidad. La Virgen confirma exactamente aquilo que la Iglesia enseña. Cuando Lúcia preguntó a la Virgen por Amélia, la Virgen responde: fue condenada al purgatorio hasta el fin del mundo. Mientras que la vida eterna en el cielo y la condenación eterna es algo definitivo y para siempre, segundo la palabra que Jesús dijo sobre el rico y el pobre Lázaro. No es posible dejar la morada de los muertos y pasar
al seno de Abraham, y también no es posible pasar del seno de Abraham para la morada dos muertos. Portanto, es un estado definitivo e eterno. E primeiramente, para compreendermos el cielo, tenemos que compreender que es el amor de Dios. El amor de Dios es caliente. El amor de Dios es fuego. Vemos esto en el corazón de Jesús. Há una gran llama arriba del corazón, como también en el corazón inmaculado de María. Nosotros tenemos el corazón inmaculado con una llama. Es el fuego del amor, de amor santo. Para compreender la lenguaje bíblica que el Espíritu Santo ha inspirado para enseñar-nos sobre el cielo y el infierno, debemos mirar dentro de nuestro corazón. Es muy importante mirarnos y ver el anhelo más profundo que Dios ha infundido en nuestro ser. Quer decir, no podemos vivir sin una gran pasión. Y la pasión que nos ayuda a vivir es amar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Por ejemplo, si amamos con todo nuestro corazón, los sacrificios no provocan dolor. Si amamos por la mitad, sí, los sacrificios verdaderamente nos hacen sufrir porque no lo hacemos por amor. Este amor es un fuego que queima y cada vez que el amor es alimentado, él genera vida. Y este amor llevado al extremo va al punto de dar a vida por aquellos que se aman. Entonces, todo el sacrificio es pequeño cuando se hace por amor. Y ahora comprendemos porque Jesús, armado solamente con su amor humano, pudo dar su vida por nosotros en la cruz. Y mesmo el Padre eterno, entregó su Hijo por amor de nosotros. É que São Juan escreveu em seu Evangelho, capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que entregou a seu Hijo único, para que todo el que crê en él no muera, sino tenga la vida eterna. Y fue este fuego que los discípulos de Emaús hablaron. No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Y este amor por Jesús não deixa estes dois discípulos quietos. Não. Escreve São Lucas, e levantando-se ao momento se puseram em caminho e regressaram a Jerusalém. Ali encontraram reunidos a los 11 e a los demás que estavam com eles. E estes lhes dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y este mesmo fuego
del amor divino queimó el corazón da pequeña pastorcilla de Fátima, Jacinta, y este fuego la llevó a sacrificarse hasta el extremo en reparación y por la conversión de los pecadores. Un día Jacinta confió a Lucía estas palabras: me encanta decirle a Jesús que lo amo tanto. Cuando se lo digo a menudo, parece que tengo un fuego en el pecho, pero no me quemo. Y Francisco se entregó a una intensa vida espiritual que se traduce a una asidua y ferviente oración, alcanzando una verdadera forma de unión mística con el Señor. Então, vemos que é este amor que levou os pastorcilhos com tão pouca idade a uma grande perfeição e um grau de santidade imenso. E podemos dizer, é este fuego del amor de Deus que purifica as almas en el purgatorio y las hace dignas de contemplar un día a Dios cara a cara. Y también es este fuego divino el que hace del cielo ser el cielo. Entonces podemos decir, el fuego del purgatorio es muy caliente, porque es el amor de Dios por las almas que las purifica, como el oro que por el fuego separa todas las impurezas para que el oro se torne cada vez más puro. Entonces podemos decir, es el amor de Dios que hace el cielo ser cielo, y el mismo amor de Dios que llena el purgatorio para tornar las almas perfectas, puras, santas y sin ninguna imperfección. Entonces podemos decir, ¿y el fuego del infierno? En verdad, el fuego del infierno es completamente distinto daquele que nosotros estamos acostumbrados a hablar. El fuego del infierno es completamente o opuesto del fuego santo y sagrado del cielo, que es ardiente, que genera vida. Y contrario al fuego del amor, existe el fuego del odio. Y el fuego del odio es frío y helado, mata, congela. Y para llegar el odio, ninguna persona llega en un solo golpe. Para llegar a este fuego del infierno, a una escalera que tenemos que ter muy cuidado, porque muy fácil podemos caminar por ella y llegar a tener el fuego del infierno en nuestro corazón. Y podemos decir, a una escalera de 5 pasos que nos lleva lá. ¿Cuál es el primer paso de esta escalera del infierno? Las grandes enemistades siempre empiezan con algo muy pequeñito. Por ejemplo, una mala impresión, una falsa interpretación de algún gesto que no nos gustó o nos cayó mal o no lo vimos con bien.
Entonces, siempre empieza como un granito de arena. E este é o primeiro passo. E esta mala disposição do coração cresce quando se acepta. E muitas vezes vocês podem estar seguros. Em esta mala disposição do coração se junta uma crítica negativa e destrutiva que alguma pessoa nos disse sobre aquela pessoa que já temos uma mala impressão. E uma crítica negativa ou destrutiva é sempre, acreditem, é sempre um veneno que alimenta, muitas vezes, juízos negativos que hacemos daquela pessoa. E quando há um verdadeiro exame de consciência, sempre que dissemos uma crítica negativa de alguma pessoa, sempre nosso coração se queda sem paz. E normalmente, vocês vejam claramente se não é verdade. Quando decimos mal de alguma pessoa, a próxima vez que vemos aquela pessoa, não somos capazes de mirá-la nos olhos, porque nossa consciência nos acusa. Isto mostra muito claro que nosso coração não está com a paz e o amor que deveria. Este é o segundo passo. Terceiro passo, a ação negativa genera uma reação negativa que termina em ruptura. ¿Por quê? Porque queremos fazer justiça com nossas próprias mãos. Então, que se passa? Estamos frios com aquela pessoa e já não queremos falar com ela. E quantas vezes começamos a tomar represálias e a vingar-nos? É verdade. Este é o quarto passo. O quinto. E neste ponto, a antipatia se converte em ira. Nunca uma pessoa que está enojada com outra quer estar sola. Sempre se busca partidários que apoiem sua causa personal. Então, cada ação ou palavra contra o outro hace que a pessoa se vá esfriando, 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 e cada vez se torna mais difícil a reconciliação com o outro. E é o quinto passo. E esta caída é tão vertiginosa que estamos mesmo a um passito para chegar ao ódio. E mirem uma coisa, é neste quinto ponto, como é grave, que quando uma pessoa está enojada com outra e empieza a fazer uma campanha contra a outra pessoa, e dia a pessoa vai se arrepender, o mal que ela causou nunca poderá reparar. Nunca. O dano que causou àquela pessoa com suas palavras, com suas críticas, com sua propaganda contra ela, nunca mais poderá reparar. Porque sempre vai haver pessoas que nunca mais vão ver o outro com olhos buenos. E mirem, se este ponto não chega ao ódio, esta pessoa vai ter um purgatório muito, muito pesado. Porque vai ter que reparar todo o dano que suas palavras causaram.
Entonces, vemos que neste ponto é muito fácil se llegar ao ódio, que não é mais que o fogo del inferno que mata a alma, congelando-a completamente e que não deixa nenhuma possibilidade de amar ao outro. Uma pessoa que odeia, mesmo que veja o outro morto, não se queda tranquilo. Porque é um fogo que vai minando a alma, minando. É um inferno que tem dentro de ela. E São Juan nos disse, el que odeia seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida possui a vida eterna. Em forma de parábola, Jesus nos aconselha. E é curioso que Jesus habla exatamente de los problemas de pelea. Ponte em seguida a buenas com tu adversário, mientras vas com ele por el caminho. Não sei que tu adversário te entregue ao juez e el juez al guardia e te meta en el cárcel. Eu te asseguro que não saldrás de ali hasta que não hayas pagado o último centavo. Então, todos os problemas de tensão, por favor, temos que arreglar aqui, enquanto vamos por el caminho. Teremos tempo hasta a hora de nossa morte. E mira que en el Evangelio, como nuestro Señor nos habla. E o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, não podemos estar em união com Deus se não o amamos livremente. Pero não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós outros mesmos. Nosso Senhor nos adverte que nos separaremos de Ele se descuidamos das graves necessidades dos pobres e seus irmãos pequenos. Exatamente juízo final, nós outros seremos julgados pelas obras de misericórdia. E o catecismo continua, no número 1033, eu estou exatamente lendo uma passagem literal do catecismo da Igreja Católica. Morrer em pecado mortal e sem arrependimento e sem acorrer o amor misericordioso de Deus é o mesmo que morrer separado de Ele para sempre por livre decisão. E este estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. E Jesus, em Evangelho, habla de la hiena, el fuego que não se apaga, reservada a los que se niegan hasta el final de su vida a creer e a converter-se, em la que al mesmo tempo podem perder-se tanto el alma como el cuerpo. E podemos perguntar, que é la hiena? Hiena, no tempo de Jesus, designava el basurero público del pueblo de Jerusalém. Estava ardendo dia e noite, e as coisas podridas produziam muitos, como se chama,
gases. Sí, Gases. sí, gracias, muchas gracias. Por vezes me faltan os termos. Então, por isso Jesus llama o remorso como estes animalitos que estão se movimentando nas coisas podridas. Então, vemos que Jesus compara o inferno a este basurero que el fuego sempre, día y noche, ardía siempre. Y entonces vemos que el Señor llama al infierno a este estado completamente podrido, este estado que tem mau odor, que repugna. Y esta comparación del infierno es sacada de la vida diaria y nos da uma ideia exata ao pueblo que lo escutava del estado de inutilidade de aquele que mata o propósito para ele que foi criado por Deus. E Deus chama a este basurero, chama el lago de fuego, el lago del odio, el lago helado, que es la segunda muerte. ¿Por qué que es la segunda muerte? A primeira muerte foi del cuerpo, pero el cuerpo resucitó. E aqueles que ressuscitam para a condenação é a segunda muerte. Porque, bom, para este estado de inutilidade, de podridão separada de Deus, para todo sempre. Então, nós outros também podemos comparar a la condenación como una cuenta bancaria sin dinero o una empresa en quiebra. Portanto, aquele que estará eternamente separado de Deus, que é o único a quem el hombre pode tener la vida y la felicidad, então estar separado de Deus é verdadeiramente una segunda muerte. Entonces, a los condenados solamente resta una cosa, es el odio. Y un odio trinitario. Primero, odio contra Dios, porque Dios solo ha dado a la persona lo que ella eligió. Odio contra sí propio. ¿Por qué? Porque ella se perdió por su propia culpa. Odio contra os que estão a seu lado, porque és outro vazio que não dá alegria ou felicidade. E neste ponto podemos imaginar o ángel de la guarda que de la persona que ouviu de la boca del Senhor, apártate de mim. E esta palavra, apártate de mim, tem o poder de separar para sempre a criatura humana de seu Criador. O ángel que amou esta persona desde o momento que Deus revelou em la prueba de los ángeles del ministerio de guardián de los hombres. E desde que nuestro ángel de la guarda passou em la prueba, ele já começou a amar-nos. E quando fomos concebidos, começou sua tarefa. E, em verdade, toda a nossa vida, o ángel hizo tudo para levar-nos à salvação. E agora mirem os ángeles de la guarda de las personas que não aproveitaram de nada do trabalho de seu ángel. Agora este ángel regresa solo ao cielo e em lugar de seu protegido, el ángel llevará a corona de seu martírio, que viveu em perfeita imitação del divino mártir Jesucristo. Os ángeles mártires foram aqueles que viveram mais de cerca o mistério de la pasión de Jesús.
E vamos agora, de nuevo, mirar outra palavra. Venid, benditos de mi Padre. Ela nos introduzirá nesta realidade que descreve São Paulo. Nós outros anunciamos, como diz a Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. Pero é verdade que poucos passam diretamente da terra ao cielo. A maioria passa por el purgatório. E é aqui, nesta realidade, que está a parábola de consuelo, de seguridade. É uma promessa de Deus. Aunque sus pecados sejam como a escarlata, quedarão blancos como a nieve. Aunque sejam rojos como la púrpura, se volverán como la lana blanca. Y cuando la expiación haya terminado, el alma será llevada por los ángeles al seno de Abraham. Y incluso después de entrar en el cielo, el ángel sigue siendo el compañero inseparable de su protegido. Y de esta manera culmina su misión como fiel guardián de su protegido, su hermano, y al ser humano en la tierra, y de ser su incansable consolador durante el tiempo que estuvo en el purgatorio. E vemos que, em verdade, o que começou no tempo, no momento de nossa concepção, quando Deus entregou nosso ángel, nossa alma, para que ela seja infundida em nosso corpo, esta vinculação de Deus, esta vinculação divina de nosso ángel com nós outros, começou, pero se destina a não ter jamais fim. E mesmo no cielo vamos estar junto com nosso ángel de la guarda e nosso ángel com nós outros. E isto é uma promessa de fé que não podemos dudar. E no cielo se encontra aqueles que se han amado en la tierra y ni la muerte puede separarnos. Y de los motivos de alegría es este, vernos reunidos en ese lugar en el que Dios no puede ser más maravilloso ni más grande. Y aquí en el paraíso, como en la humanidad de Jesús y la Virgen María, el Señor ha agotado sus tesoros de conocimiento, de poder y bondad. Entonces, el cielo, Dios verdaderamente colocó tudo. El cielo no puede ser más maravilloso, porque aquí tem a plenitude de las maravilhas de Deus. E poderíamos crer que o ángel se separaria da alma que tanto amava? Não. Por isso, se nós outros contemplamos o amor que nosso ángel tem por nós outros, e nós outros, como resposta, queremos aumentar nosso amor por nosso ángel, muitas vezes eu ouço a gente a dizer-me: eu não posso mais viver sem meu ángel. Solamente coração que ama pode dizer com toda a verdade esta: não pode mais viver separado de meu ángel. Então, vemos que en el cielo, ángel y nosotros
estaremos unidos por toda a eternidade, para sempre, de uma maneira que é impossível alguma coisa mais quebrar ou desvirtuar esta união. Então, nós outros podemos saborear um pouco nosso cielo cada vez que invitamos nosso ángel a viver com nós outros nossa vida. Nenhuma pessoa me ha dicho, isto agora é uma opinião personal, não puedo fundamentar esta intuição em nenhum santo ou nenhum escrito dos padres da igreja, pero para mim, em meu coração, eu penso que da mesma maneira que nós outros hacemos o esforço que nosso ángel participe em nossa vida em la tierra, en el cielo, el ángel poderá também hacer-nos participar de sua missão que ele tem no cielo, daquela missão que ele tinha antes de ser ángel de la guarda. É como uma recompensa que nosso ángel vai nos regalar como prueba de amor, já que tu me deste a oportunidade de viver contigo, tu missão, agora também vou-te fazer participar de minha missão no céu antes de ser tu guardião. Isto é uma coisa minha, não és, pero em meu coração eu tenho uma segurança que é personal, não é nada de doutrina de fé, isto é a ideia minha. Então vemos que esta união com nosso ángel de la guarda é fruto de nossa obediência à la palavra de Deus. Mirem como a palavra de Deus é sempre a base, é sempre o fundamento de tudo, que manda Deus na Bíblia sobre nosso ángel de la guarda. Respeita-lo, escucha o que te disse, não te rebeles contra ele, pois actúa em meu nome. Então, se contemplando esta palavra que a Igreja nos regala todos os anos, em la fiesta de los Ángeles de la Guarda, el 2 de octubre, a Igreja nos invita todos a menudo, contemplem esta palavra. Es la voluntad de Dios para ustedes em relação a seu ángel. E dia o Senhor vai nos perguntar: que tu hiciste com tu ángel? Eu não hice nada, não sabia. Não sabia, a Escritura está clara. Portanto, não temos excusas pela ignorância. Então, na Escritura, verdadeiramente, o Senhor nos invita. Enquanto estamos neste mundo, respeita-lo e escucha, porque ele atua em meu nome. Então, se nós outros hacemos o esforço para fazer isto, estou seguro que a ángel vai nos premiar com sua confiança. Cada vez que nos abrimos para ele, nossa vida, nossa alma, nosso amor, ele cada vez vai mais se manifestar, mais. E uma coisa que eu tenho esta experiência, e infelizmente muitas vezes hago o contrário, que quando ele toca nossa alma, inspira na palavra e obedecemos prontamente, então na próxima ele vai falar-nos mais forte, mais claramente.
com mais intensidade e podemos mais distinguir sua voz de outras vozes que estão mescladas em nosso interior. Quando há muito ruído, muita bulha em nosso interior, é muito difícil distinguir a voz de nosso ángel e a voz e a bulha que existe em nosso interior. E nós outros sabemos que existe esta bulha, por quê? Porque, por exemplo, quando nós outros queremos rezar, quantas distrações, tantas coisas nos vêm ao pensamento, nos vêm... É porque há muito ruído aqui dentro. Então, vemos como é importante este silêncio interior para nosso ángel de la guarda falar. E nós outros temos a capacidade de escuchar e obedecer. Então, nunca nos cansemos de empezar, estamos sempre empezando, e temos a possibilidade de saborear, de beneficiar, e há antegozo de nosso cielo, com nosso ángel de la guarda.